Mudar você de lugar? Calúnia, né, menina? Mudaram com a força dela. Que sério, fica pouquinho, hein? Vai subir? Pode voltar pra aí.
isso não. Vamos lá. Quer fechar? Boa noite a todos. O som está bom, a imagem. Quando deu horário, vamos fazer nossa prece. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui reunidos no Facebook do Nova Luz, às terças-feiras, sempre com estudo psicológico à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos permaneçam conosco e assim tenhamos um trabalho harmonioso de muita utilidade para todos nós. Hoje nós vamos ver um tema do livro Mereça Ser Feliz, da Hermance Dufaux. O tema é exatamente esse: qual a felicidade para o espírita? Trabalhar e estudar. Normalmente nós achamos que quando trabalhamos na casa espírita, quando estudamos, automaticamente estamos equilibrados, vamos ser felizes, né? Mas ela diz que precisa mais do que isso. Trabalhar e estudar são os caminhos de descoberta e fortalecimento. Todavia, se ele não se aplica ao serviço essencial da transformação de si próprio, buscando... Meu celular está vibrando aqui. Aí, ó. Buscando o autoconhecimento com pleno domínio do mundo interior, quer dizer, muito além de estudar e de trabalhar, nós precisamos fazer aquela viagem para dentro de nós mesmos. Porque não adianta você conhecer a doutrina espírita, mesmo você ir à casa espírita, né? Se realmente você não melhorar. Kardec, numa das respostas do Livro dos Espíritos, ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz em lutar contra as más tendências. Então, se nós formos na casa espírita apenas formalmente, lá estudarmos, até frequentarmos alguns trabalhos, né? Seja da assistência social, mesmo um trabalho mediúnico, mas não nos melhorar, não está fazendo sentido para a nossa felicidade. Deixará de semear no seu terreno pessoal as sementes vigorosas que vão lhe conferir no futuro a liberdade e a farta colheita do júbilo almejado por ele mesmo. Então, nós só vamos atingir a felicidade quando nós soubermos para que viemos nessa existência, né? E desenvolvermos o nosso espírito, lutarmos contra as nossas más tendências. Só que esse é um trabalho que muitas vezes não aparece para as outras pessoas. Como nós vivemos no mundo das formas materiais, o que aparece é que você está indo lá na casa espírita, que você é bonzinho exteriormente, mas as lutas que você trava dentro de você, quando você realmente se melhora, isso só você e Deus é que vê. E para você melhorar de fato, além de você ir na casa espírita e estudar, exige várias coisas. Primeiro, tempo. Então não existe você começar a ir na casa espírita em 6 meses, 1 ano, 5 anos que seja,
você já adquiriu uma felicidade completa. Então, para você melhorar de fato e conseguir um equilíbrio e uma verdadeira felicidade, demora. Principalmente porque os erros que nós temos, né, as más tendências, elas são milenares. Então, você não vai conseguir acabar com defeitos milenares em pouco tempo. Disposição incansável de recomeçar. Uma coisa boa quando você se predispõe a melhorar é não ficar se culpando e calmamente você começa novamente. Então, quando você erra, quando você faz um erro que ele está acostumado, né, você sempre acaba fazendo aquele defeito, o que você tem que fazer não é sair do centro espírita ou ficar se martirizando. É simplesmente recomeçar. É como uma coisa que cai no chão e você calmamente vai lá, pega e devolve para sua mão. Então, recomeçar incansavelmente. Meditação. Nós já falamos bastante de meditação, né? A meditação, ela é boa para você se encontrar com você mesmo. Muitas vezes você está lá, né, lutando pelas coisas materiais, lutando até para o seu progresso também, e você acaba ficando numa tensão, numa agitação, num estresse muito grande. E isso não lhe dá condições de perceber exatamente o que você tem que fazer. Então a meditação seria um momento que você deixa de lado a correria do dia a dia, o estresse, e medita sobre a sua vida, calmamente, tranquilamente. Aqui no Ocidente, uma meditação boa que eu sempre aconselho é você fazer as coisas do cotidiano com atenção. Porque o problema do estresse é que normalmente a nossa mente está ou no passado, né, de uma maneira saudosista, ou se culpando, ou no futuro, onde a gente tem sonhos, né, que as coisas vão acontecer e acaba sendo uma fuga. Você fica sempre pensando no futuro, só que o futuro, ele depende do presente. Se você não fizer nada no presente, o futuro não vai se concretizar. Então, se você fizer as suas coisas cotidianas, como trabalhar, aí você se concentra lá no seu trabalho, mesmo os afazeres da casa, mesmo um hobby que você tem, e nesse momento você não pensa no passado nem no futuro, apenas se dedica ao presente, já é uma meditação, porque aí você está saindo da correria, né, do estresse, e se concentrando no presente. Exige também cultivo de novos hábitos. Então, nós percebemos que realmente estamos melhorando quando nós mudamos os hábitos e, no caso, adquirimos hábitos bons. Não é fácil mudar os hábitos, porque normalmente nós estamos confortáveis, né, no que nós fazemos na nossa vida e temos uma aversão muito grande à mudança. Mas identificando que nós temos defeitos e ao mesmo tempo que existem oportunidades de descobrirmos novos hábitos, nós devemos ir melhorando. Então, às vezes, hábitos da alimentação, hábitos de exercícios físicos, que é importante também, hábitos de como tratar as pessoas. Então, por mais que você tenha uma rotina na sua vida, você não é obrigado a ficar sempre fazendo as coisas daquela maneira. Principalmente quando você detecta que alguma coisa está errada, você pode e deve mudar os seus hábitos. A oração. A oração nada mais é do que um meio de comunicação com o alto. Então, quem ora se predispõe a ouvir, né? Então, quem reclama está falando, mas quem está orando, ele está predisposto
a absorver algum conselho, boas energias. E no caso, sempre que nós elevamos o nosso pensamento, uma predisposição sincera de melhorar, de mudar os nossos hábitos, como nós estávamos falando aqui, automaticamente você se sintoniza com o plano superior e vai receber não só as inspirações necessárias, mas também as forças. Porque às vezes, na correria do dia a dia, nós nos desgastamos, nós nos estressamos. E a oração, às vezes, é o momento que você repõe essas energias. No Livro dos Espíritos, quando se fala sobre a teoria dos anjos guardiões, né, a doutrina dos anjos guardiões, Kardec diz que existe vários tipos de assistência para as pessoas encarnadas. Primeiramente são os espíritos familiares, né? Pessoas que nós conhecemos nessa existência, às vezes já estão no plano espiritual. Espíritos que nós conhecemos em outras vidas. Normalmente essas entidades que gostam de nós e querem nos ajudar estão no mesmo grau que nós. Então, às vezes, eles não podem fazer muito pela gente. Mas tem também os protetores mais elevados, né? Por exemplo, professores que nós conhecemos no plano espiritual, né? Pessoas que nós fomos a uma palestra no plano espiritual e conversamos, desenvolvemos simpatia. Mesmo no centro espírita, quando nós fazemos o trabalho mediúnico e participamos, muitas pessoas são trazidas, espíritos desencarnados, por espíritos mais elevados, que ficam agradecidos por termos ajudado o seu ente querido e passa daí para diante nos proteger. E tem também os anjos guardiões, que são espíritos bem elevados, né, de superiores para cima, que têm a missão particular de ajudar cada um de nós. Então, quando você eleva o pensamento, se realmente você se sintonizar com esses espíritos, vai vir os esclarecimentos, as forças necessárias dessas entidades para nós conseguirmos o nosso intento. A vigilância mental é exatamente você orar e vigiar, como disse Jesus. Então, se você não ficar atento, você pode sempre recair, você pode continuar com os mesmos defeitos, você pode desistir de melhorar. Então, o tempo todo, como nós somos espíritos elevados, nós vamos ter altos e baixos. E sempre que você desanimar, que você deixar o padrão vibratório cair, há uma necessidade de você retomar, sem culpa, sem ficar se castigando. Calmamente você volta ao seu ritmo, né, de melhora, de desenvolvimento. Também vontade ativa. Ela diz vontade ativa porque às vezes a nossa vontade ela só está na boca, né? Tem uma fábula chinesa que conta bem isso, né? Que pela manhã existia 3 sapinhos em cima de uma flor lá no rio. E eles pela manhã tinham uma ideia, eles queriam pular na água. Aí quando chega a tarde, o que aconteceu? Eles continuavam em cima da flor. Por quê? Eles só queriam. Então tem muitas coisas que nós queremos, mas só fica nessa vontade. Então é uma teoria que, não se transformando em prática, vai ser inócuo para o nosso espírito. Então nós precisamos querer e, na oportunidade, fazer. Senão, nós não vamos absorver, né, as benesses aí das coisas boas que estamos fazendo. Disciplina sobre os desejos, né? O Chico Xavier, quando ele se encontrou com o seu protetor, né, o Emmanuel,
ele disse exatamente isso para o Chico, né? Que para o Chico fazer a sua missão aqui na Terra, ele ia precisar fazer 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. A questão da necessidade da disciplina é que no grau evolutivo que nós nos encontramos, nós nos afinizamos muitas vezes mais com a lei do menor esforço, né? De não fazer nada, do que verdadeiramente se esforçarmos para nos melhorar, para lutar contra as más tendências, e isso sempre exige um esforço muito grande. Então, se você não for disciplinado, você desiste em todos os sentidos, não só em relação ao desenvolvimento moral, mas mesmo nas coisas materiais, né? Até existe aquela palavrinha procrastinação, né? Você sempre vai deixar para outra hora. Diálogo fraternal. Aqui já seria em relação ao desenvolvimento moral, né, na vida de relação que nós temos com as outras pessoas. Sempre que nós perdemos a paciência, que nós discutimos, nós perdemos esse caminho do desenvolvimento na vida de relação. Então, sempre que pudermos ser civilizados no diálogo com as outras pessoas, nós conseguimos mais as coisas e não nos perturbamos. Então, sempre na vida de relação, se quisermos o equilíbrio e a felicidade, nós precisamos ser fraternos, nós precisamos ser civilizados, senão nós perdemos, né, os nossos direitos, perdemos... esqueci agora a palavra, né? Então, se agirmos dessa maneira, nós conseguiremos o dever cumprido e o amparo espiritual. No grau evolutivo que nós estamos, não nos é pedido façamos muitas coisas grandiosas, que às vezes nós pensamos assim, né, de fazer grandes coisas. Na verdade, se fizermos o que podemos, a nossa parte, nós já teremos o amparo dos bons espíritos, né? E aí as coisas ficam bem mais fáceis, e teremos a paz na consciência de ter o dever cumprido. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos, interessante da gente rever aqui. Ele diz, né, os espíritos superiores, em conhecerem todas as coisas. Então a ignorância, muitas vezes, ela nos atrapalha, ela não nos dá a possibilidade de fazer mais coisas. Por isso a necessidade, nós começamos falando que o estudo não é o mais importante, mas é um caminho, né, para o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais pudermos assistir palestra, ler livros, né, fazer cursos na casa espírita, mais nós teremos possibilidades de sabermos as leis divinas e, assim, esforçando para praticá-la, nós conseguiremos esse equilíbrio e essa felicidade. A felicidade tão procurada no mundo da transitoriedade está em nós, no ato de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, orando e arando, né, esse terreno fértil para que floresça a divindade da qual somos todos portadores. Nesse mundo material que nós vivemos, há uma tendência muito grande para que nós acreditemos que a felicidade está nas coisas materiais. E até se nós analisarmos a nossa vida, muitas vezes nos damos conta que o que nós mais procuramos para conseguir a felicidade são as coisas materiais. Então, se você for ver aonde você investe mais energia, preocupação, normalmente são nas coisas materiais. Então, você está preocupado sempre em comprar um carro novo, ou trocar de carro, em comprar uma roupa, ou trocar o celular, ou viajar.
Então sempre você está gastando energia e tempo para conseguir as coisas materiais. É lógico que nós estamos no mundo material e ele tem as suas exigências. Nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, comprar as coisas para até os nossos dependentes, né? Para ajudar os nossos dependentes. Então faz parte nesse mundo material que nós estamos trabalhar para conseguir dinheiro e comprar as coisas materiais. Mas nós, espíritos imortais, não estamos aqui só para ganhar dinheiro. Principalmente nós estamos encarnados para desenvolver o nosso espírito, moral e intelectualmente. Então essa figura, ela retrata bem a nossa realidade, né? Então o que nós vimos, né, que são as coisas materiais, é pouco perto do que existe para nós fazermos ainda. Então a felicidade, ela não está nas coisas materiais, está em nosso espírito aproveitar as experiências da vida e se desenvolver. Quanto mais nós conseguirmos fazer as nossas responsabilidades e nos equilibrar e ajudar as outras pessoas, mais nós vamos nos sentir bem. Então, às vezes, é mais feliz aquele que tem menos coisas materiais do que aquele que tem bastante coisas materiais. Porque, independente de você ter as coisas materiais, se você está em harmonia consigo mesmo, está fazendo as suas responsabilidades, você já consegue a felicidade. Essa é a felicidade dos espíritos superiores, que é de conhecer todas as coisas, né, conforme a certativa da codificação. Todavia, pode também ser a nossa, ainda agora. Então, nós também podemos, né, conhecer todas as coisas, principalmente em relação a nós mesmos. Então, se nós sairmos da distração do mundo material, né, que pede apenas para a gente consumir, para a gente se entulhar de coisas ao nosso redor, e descobrirmos para que viemos na existência, e como mostrou os slides para trás, termos uma vontade ativa, né, começarmos a fazer o que viemos, né, nessa existência, nós vamos conseguir esse equilíbrio e essa felicidade relativa. Eu acho que esse é o último. Exatamente. Vamos voltar aqui para fazer a prece com essa imagem bonita aqui, né, do iceberg. Hoje foi bem rápido, né? Alguém tem algum comentário para fazer? Hoje foi bem rápido o estudo. Porque essa questão aí de felicidade nós já sabemos bastante, né? É só pôr em prática. Alguém quer fazer algum comentário? Pergunta de 0 a 10, quanto a pessoa se considera feliz? A Letícia está perguntando que de 0 a 10, quanto que vocês se consideram felizes? E hoje tem bastante gente na sala. Ainda não fez a pergunta aqui, ainda tá delay. Vamos então a nossa prece, né, final. O pessoal está curtindo, né? A Flaviana falou 10, ótimo. Ó. Babi Fer, Dora Paula, 9. Mais humilde. É a Bárbara. Ah, Bárbara. Aí a Bárbara 7. Ah, A Bárbara. Dona Paula 7 e eu 9. Ah, certo, E a Dona Bárbara Paula 9. 7, 9. Né? É isso aí. Na verdade, nós somos, né, felizes. Porque a nossa vida é boa e a gente não sabe, né? E Gigi falou 9. Egídio 9, tá bom. É isso aí.
Então convido a todos para a gente encerrar, vamos fazer uma prece. Então, graças a Deus, só temos que agradecer, né, essa vida boa que nós temos, mesmo com essa pandemia. Temos o nosso lar, a nossa comida, o nosso agasalho nesse frio. Obrigado, Senhor, por tudo que temos e possamos continuar trabalhando para conseguirmos mais, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Nos ilumina para que cada vez mais entendamos as nossas responsabilidades, saibamos para que viemos nessa existência e assim tenhamos as forças necessárias para aplicá-las. Pensamos em todo o nosso planeta, ainda nesse clima de pandemia, né? Muitas pessoas desencarnando, muitas pessoas doentes, os hospitais com muita gente, né? Preocupada. Abençoa, Senhor, todos que estão nesse planeta passando essa prova. Dá-lhes as forças necessárias para que eles possam enfrentar o problema e continuarem o seu desenvolvimento. Pensamos mais perto de nós aqui, nossos parentes, nossos amigos, se sabemos alguém necessitado, alguém doente, envolvamos essas pessoas com carinho, né? Nós já estamos sabendo de pessoas com o Covid-19, né, mais perto de nós. Vamos envolver essas pessoas com carinho para que elas recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. E nós também que aqui estamos, abençoa-nos, Senhor. Possamos terminar esse estudo e com forças, com energias necessárias para continuarmos o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos.